Na aula de hoje nós vamos conhecer os 4 temperamentos humanos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Qual desses será o teu temperamento? Se eu chamar alguém de raca ou louco, eu vou para o inferno? O que seria irar e não pecar? É mesmo possível isto? Será que existe incongruência entre a lei e os evangelhos? Na aula de hoje nós vamos aprender o que é antinomismo. O cristão deve viver sem lei? Sheol, Hades, Geena e Tártaro. Como a transliterada palavra inferno realmente aparece na Bíblia? E como entender os seus significados? O inferno é mesmo a casa do diabo? Eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Fique comigo nesta aula até o final. Tire essas e outras dúvidas de curiosidades bíblicas para o teu conhecimento. Eu volto em instantes. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o evangelista Enéas Alcântara e você está no meu canal Enéas Alcântara EBD direto ao ponto. Aqui é um canal onde tiramos as suas dúvidas e trazemos curiosidades bíblicas a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Sempre direto ao ponto, trazendo conhecimentos práticos para a tua aula. O diferencial deste canal é trazer conteúdo para que as tuas aulas possam ficar mais recheadas de conteúdo, conhecimento e curiosidades bíblicas, sempre baseado no tema das nossas lições. Um abraço a todos vocês que já são inscritos aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, nos ajuda muito deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que você possa sempre ser avisado quando nós postarmos um vídeo. Peço aí a colaboração de vocês para que você faça crescer esse canal, distribuindo e propagando o nosso canal aos grupos de WhatsApp aí da sua igreja, e que Deus possa abençoar a tua vida por estar aqui nos acompanhando. A todos vocês, o meu abraço. Antes, porém, de iniciarmos a aula desta lição de número 4, quero deixar aqui o meu abraço à irmã Noemi, da Assembleia de Deus Colombo. Que Deus possa abençoar a querida irmã, é líder do Círculo de Oração ali do Jardim Curitibano. Estaremos ali, pela bondade de Deus, pregando no aniversário das irmãs do Círculo de Oração ali do Jardim Curitibano. Que Deus venha abençoar a irmã Noemi, toda a igreja, seu pastor e os obreiros dessa tão digna igreja. Nos conheceremos e estaremos aí junto com vocês dia 28 de maio. Querendo Deus e não voltando o Senhor, estaremos aí pela bondade do nosso Senhor. Meus irmãos, vamos lá, direto ao ponto da lição de número 4. Iniciamos na lição de número 4 até a lição de número 7, uma seção do Sermão do Monte chamado de as 6 antíteses, porque ali, a partir do versículo 21, estaremos tratando de assuntos que Jesus diz ao iniciar. Ouviste o que foi dito aos antigos? São 6 antíteses desses temas que começa hoje na lição de número 4 e vai até a lição de número 7, trazendo as 6 antíteses de Jesus nesse tema. Ouviste o que foi dito aos antigos? A de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 22, o seu texto áureo, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão será réu de justiça. Perceba o termo aqui de Jesus ao iniciar esse versículo. Eu, porém, vos digo. O sentido de Jesus aqui é dizer, olha, a tua justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Por isso que eu vos digo. Compreende? A palavra aqui, kreiton, do grego,
traz a ideia de mais excelente, melhor, algo superior. E é essa a ideia de que a nossa justiça precisa ser Creiton, mais excelente, mais superior que a justiça dos escribas e fariseus. Por isso Jesus dá essa ênfase aqui neste versículo. Eu, porém, vos digo, ou seja, eu estou melhorando, trazendo a lei externa para dentro do teu coração. Para trazermos o significado da palavra do tema, que é resguardar, haja visto que o tema desta lição de hoje é resguardando-se de sentimentos ruins. Resguardar significa guardar com cuidado, abrigar e defender. A ideia é que você se defenda dos sentimentos ruins. Daí falaremos hoje dos 4 temperamentos humanos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. O autoconhecimento aqui do seu temperamento ajudará você a cuidar e melhorar, defendendo-se de sentimentos ruins, os seus comportamentos. Afinal, temperamento é o aspecto da nossa personalidade que caracteriza os nossos comportamentos. Daí a ideia de você se conhecer para poder melhor aplicar as mudanças necessárias aos seus temperamentos, que refletirá nas suas tomadas de decisões de seus comportamentos. Hipócrates, o pai da medicina, foi quem encontrou aspectos biológicos que entendesse melhor o temperamento humano. Immanuel Kant foi quem mais influenciou as particularidades do temperamento humano. Uma vez ser importante conhecer qual é o teu temperamento, segue aqui comigo para que você possa, quem sabe, se achar ou se identificar com os comportamentos desses temperamentos que estaremos passando. Primeiro temperamento, segundo Immanuel Kant, é o sanguíneo. Comportamento de quem tem o temperamento sanguíneo é a pessoa ser extrovertida, otimista, alegre, esperançosa, simpática, porém explosiva, impulsiva, vezes egoísta. É aquele seu amigo que tem dificuldade de ficar quieto, sempre fazendo uma piada, hora aqui, hora lá, interrompendo você na hora que você está falando. Esse é os comportamentos de quem tem o temperamento sanguíneo. O segundo temperamento é o temperamento colérico. São as pessoas mais explosivas, mais agressivas, dominadoras, comandam, ambiciosas, pessoas que têm liderança. São bons planejadores, em alguns momentos são intolerantes, egocêntricos e até impacientes. O fleumático, sabe aquela pessoa que faz de tudo para evitar o conflito? Uma pessoa pacífica, sonhadora, disciplinada, positiva, geralmente são confiantes e equilibradas. Já o melancólico são sensíveis em suas emoções, detalhistas, gostam de ficar mais quietinhas, reservadas, têm dificuldade de expressar seus sentimentos e as suas emoções. Os melancólicos são fiéis e desconfiados. São pessoas leais, sensíveis e delicadas, além também de dedicadas àquilo que faz. Esses são os 4 temperamentos humanos. Você deve se identificar com algum e geralmente você identifica mais com um temperamento, porém você possui traços de alguns dos outros temperamentos também. A ideia do que eu quis aqui passar esses temperamentos foi para o seu autoconhecimento, uma vez que o autoconhecimento do seu temperamento te ajudará às mudanças necessárias no seu comportamento e principalmente você se resguardará de sentimentos ruins através do conhecimento, do autoconhecimento do temperamento que você possui. A verdade prática da lição vai dizer: a cólera e a ira não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Evangelho este que é poder de Deus.
A leitura bíblica em classe aqui inicia a sessão do Sermão do Monte, como eu disse, chamado ou conhecido de as 6 antíteses, por estar Jesus ali por 6 vezes, do versículo 21 ao versículo 48, usando a expressão "ouviste o que foi dito aos antigos?". Esta expressão por si só expressa da parte de Jesus a ideia de que a mensagem dos antigos era inferior à que ele vem dizer. E aí ele melhora dizendo: eu, porém, vos digo. Assim se segue essas 6 antíteses, a partir, como eu disse, do versículo 21 ao 48. Porém, falaremos nessa lição de hoje apenas a primeira antítese, que é: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aqui está a primeira antítese dessas 6 sessões aqui do Sermão da Montanha. Inicia nesta lição no versículo 26, falando a respeito da oferta, e ele diz: em verdade te digo, de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar o último ceitil, a última oferta, ou o valor insignificante, o menor valor. Poderíamos dizer aqui, por exemplo, que esse ceitil se compara a 1 centavo de real. Na introdução desta lição, o comentarista ele vai levantar aqui 4 quesitos que aprenderemos nesta lição de número 4. O primeiro é que vamos aprender com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. Segundo, a cólera é a antessala do homicídio, ou seja, é o que abre a porta para o homicídio. Terceiro, aprenderemos que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. E em quarto e último lugar, veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Já visto que esse é o trabalho que a Igreja Assembleia de Deus tem feito por todo o Brasil e fora dele, valorizando sempre a pessoa humana com os seus infinitos projetos. Esta é a ideia do chavão que falamos: pastor tem que ter cheiro de ovelha, ou seja, estar com as ovelhas, valorizar em alta conta a pessoa humana sempre. E aqui chegamos ao primeiro título da lição: o Evangelho não é antinomista. Antinomista é uma doutrina que se pauta nos princípios de que para ser cristão basta ter fé, rejeitando as normas de conduta da lei mosaica. O primeiro subtítulo aqui vai tratar exatamente disso, da definição do que é antinomismo. Concluindo aqui no parágrafo que o antinomismo ele é um desvio da fé, da palavra de Deus. Poderíamos tomar como base, por exemplo, o livro de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem ou reto aos teus olhos. Quando o povo está sem rei, sem direção, eles faziam o que havia de ser bom para os seus olhos. Ou seja, viviam sem lei. E a resposta é, da nossa curiosidade: o cristão, ele não pode viver sem lei. Conclui-se, portanto, que não há incongruência entre a lei e os evangelhos. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, Paulo escreve: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então não há incongruência aqui. Jesus veio, cumpriu toda a lei e nos colocou debaixo da graça e não mais debaixo do peso da lei. E o comentarista coloca aqui para que observemos ou nos atentemos para o mandamento não matarás. Ele mostra aqui que o que Jesus fez com esse mandamento foi ampliar, aprofundando o sentido dele e não o excluindo, melhorando, trazendo a espiritualidade para o sentido da lei.
tirando ela do externo e colocando dentro de nós. O segundo subtítulo da lição vai tratar de legalismo e antinomismo, uma vez que legalismo aqui é levar ao pé da letra a lei mosaica. Eu costumo dizer sempre que todo extremismo ele é prejudicial. E aqui nós temos dois extremos. O extremismo da lei com o legalismo e o outro extremo, o antinomismo, com a ideia de que o cristão não precisa viver com lei, somente pela fé. Esses dois extremos aqui, o comentarista coloca que devem ser observados com cuidado, para que não caiamos na ideia de desvalorizar os ensinamentos antigos, uma vez que são eles sim importantes e atemporais, para que possamos ter a nossa conduta aqui na terra. O segundo título da lição vai tratar do tema a cólera é o primeiro ato para o homicídio. E o primeiro subtítulo aqui é Jesus e o sexto mandamento, não matarás, que é o tema central aqui dessa primeira antítese do Sermão da Montanha. Paulo, quando vai escrever aos Efésios, ele diz que a cólera seja retirada dentre nós. E aos Colossenses, ele diz, despojai-vos da cólera, da ira. E despojar aqui é desapossar, ou seja, deixar de tomar posse da ira e da cólera, por ser ela a porta de entrada do homicídio. Perceba que João, ao escrever a primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Perceba aqui o creiton, mais excelência da lei, o melhoramento da lei. O comentarista chega a colocar aqui a palavra grega orgizo para ira, com o significado de estar zangado, enfurecido, incitar a ira, sendo a ira, portanto, o impulso violento contra aqueles que nos ferem ou nos ofendem. É uma raiva, um furor. Dada essas definições, o segundo subtítulo aqui do segundo título é a cólera no contexto bíblico. E o comentarista vai colocar aqui ou apresentar aqui a ira como uma emoção humana. A questão da nossa chamada foi: é possível irar e não pecar? Naum fala que Deus é um Deus que ira, mas o salmista e Paulo vai dizer que nós podemos irar, mas não devemos pecar. É bem verdade que irar e pecar acontece na maioria das vezes por conta da emoção do ser humano. Isso obviamente vai depender do seu temperamento, se é o colérico, o fleumático, o melancólico ou o sanguíneo. Todavia, temos na Bíblia uma recomendação permissiva para se irar, porém não se deva pecar. A recomendação permissiva você encontra em Romanos capítulo 12, versículo 19, mas dai lugar à ira. Em Salmos capítulo 4, ou número 4, verso 4, irai-vos e não pequeis. Também Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículos 26, irai-vos, mas não pequeis. Já em Gálatas, a ira é apresentado como uma das obras da carne. E obviamente que aqui em Gálatas, Paulo está falando de uma ira pecaminosa. Ainda que eu saiba que é mais fácil irar e pecar, é cabivelmente também aceitável que a pessoa se ira sem pecar, tendo aqui a ira como um sentimento de inconformidade ou de indignação por alguma injustiça perceptível. Essa inconformidade, indignação, não é pecado. A atitude seguinte, no caso aqui, seria tentar fazer justiça, reconciliar, resolver o caso,
diferente da ira pecaminosa, que tem carregada de, ou que vem carregada de ódio, de justiça com as próprias mãos. Essa ira é uma ira pecaminosa que devemos cuidar para não cometê-la. Terceiro subtítulo aqui é o valor da pessoa humana. E Jesus aqui vai chamar a atenção no aperfeiçoamento da sua lei, dizendo: qualquer que chamar o seu irmão de raca, que significa em si, inútil ou algo vazio, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar o irmão de louco também será réu do fogo do inferno. Perceba aqui a dureza das palavras. E o questionamento da curiosidade bíblica do início dessa aula é: se eu chamar o meu irmão de raca ou de louco, eu vou para o inferno? Bora lá então entender esse versículo. Perceber primeiro o significado profundo aqui da palavra raca. A raca nesse texto exprime a ideia de um termo pejorativo que era usado à época de Jesus, um termo injurioso. Era algo como chamar um islâmico de cachorro nos dias de hoje, algo abominável, ou que diminuía a pessoa humana, o considerando vil e desprezível. Seria algo como no português dizer a alguém: você é um idiota insignificante. Diminuir a pessoa humana aqui, Jesus diz que é o mesmo que ser réu do sinédrio. A pessoa pode ser julgada por conta da desvalorização da pessoa humana a quem o Senhor o teve por conta de uma grande estima. O caminho dos tais que agem assim seria ser réu do fogo do inferno. Obviamente que não pregaremos aqui o extremismo da palavra, porém, o sentido desse texto é desprezar a raça humana. Você pode sim ser julgado no sinédrio ou até mesmo ser lançado no fogo do inferno. E vamos lá, levantamos aqui a questão das 4 palavras bíblicas para a tradução aportuguesada da palavra inferno, ou a transliteração, que eu já adianto, mal colocada da palavra inferno aqui na Bíblia. Nós temos no Antigo Testamento, uma no Antigo Testamento, Sheol, e 3 no Novo Testamento, Hades, Geena e Tártaro. A palavra Sheol no hebraico, no Antigo Testamento, vai aparecer por cerca de 65 vezes, a maioria nos livros dos Salmos, mas também nos livros sapienciais de sabedoria, e nos profetas também vai aparecer a palavra Sheol, num total de 65 repetições só no Antigo Testamento. A raiz de definição aqui da etimologia da palavra Sheol, ela é incerta. Há 2 possibilidades. A primeira é que Sheol significa, ou venha de uma raiz que significa interrogar, e seria assim então o Sheol um local ou estado de interrogação. Segunda possibilidade da etimologia da palavra Sheol seria o lugar da morte, ou o local dos mortos, ou aonde vai os mortos, sendo assim também chamado aqui de sepultura ou local dos mortos. A segunda palavra agora é uma palavra grega, Hades. Ela está no Novo Testamento e aparece no texto sagrado por 10 vezes, no Evangelho de Mateus, Lucas e também em Atos dos Apóstolos. A tradução aqui para Hades seria Sheol, ou seja, a palavra mais próxima, a palavra grega mais próxima da palavra hebraica Sheol, local dos mortos, sepultura. A terceira palavra é Geena, também no grego, e aparece no Novo Testamento por 12 vezes, em Mateus, Marcos, Lucas e no livro ou na epístola de Tiago. Geena significa o vale de Inom, aquele vale onde o rei Acabe e o rei Manassés
levavam os seus próprios filhos para serem mortos no braço quente de Moloque. Por esse lugar ser considerado um local de tormento, um vale de tormento, deu-se aí a etimologia ou a origem, a palavra Geena, que aparece, como disse, 12 vezes no Novo Testamento, sempre com o significado de local de punição para os homens ímpios. A terceira palavra para a transliterada palavra inferno é Tártaro. Esta palavra aparece na Bíblia apenas uma vez. Tome nota aí, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, é a única vez que aparece a palavra Tártaro, que vem da mitologia grega, sim, considerado um local inferior no mundo dos mortos, seria a habitação dos perversos. Entendemos aqui então as 4 palavras para a transliterada palavra portuguesa inferno. A dúvida que se vem é saber separar Sheol e Hades como local dos mortos, e aí sim Geena e Tártaro, que aparece uma vez, como local do sofrimento eterno dos perversos. Então precisa-se compreender bem, porque quando o salmista lá diz: para onde fugirei, no Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Se eu fizer no Sheol a minha cama, tu aí estás. Então Sheol aqui, inferno aqui, não é o inferno Geena, local de perdição, onde arde com enxofre e fogo e enxofre, onde arde com fogo e enxofre, mas sim um local dos mortos. Aí se vem Geena e Tártaro como local de sofrimento eterno dos perversos. Essa definição de inferno aqui, ela é bem louvável para a sua aula, uma vez que quem chama o irmão de raco louco pode ser réu do inferno. E entender aqui o significado dessa palavra é de suma importância. Ainda existem pessoas que acham que inferno é a casa do diabo, que ele vai estar lá com um tridente bem grandão esperando os homens ímpios. Não, o diabo, os demônios serão os primeiros a serem lançados no fogo do inferno, e eles temem mais do que os seres humanos o inferno, porque sabe que ele será real e ele ainda será inaugurado. Não existe ainda o inferno Geena, o inferno Tártaro. Segundo e último título da nossa lição vai tratar sobre o tema a oferta do altar e a desavença. E o primeiro subtítulo aqui, a oferta do altar. O comentarista vai concluir esse tema dizendo que não existe, não há relacionamento com Deus sem relacionamento verdadeiro com o nosso próximo, com o nosso irmão. E então ele apresenta a palavra reconciliar, do grego dialasso, que significa mudar a mente de alguém ou renovar a amizade com alguém. Os judeus, eles consideravam o ato de dar a oferta como um ato sagrado e muito importante. Jesus vem valorizando esse ato. Todavia diz, aquele que levar a oferta com ira ou com contenda, estaria perdendo tempo e perdendo até mesmo o dinheiro ali ofertado, que deveria primeiro deixar a oferta ao pé do altar, reconciliar com o seu irmão, mudar a mente do seu irmão, trazer novamente ou renovar a amizade com esse irmão. Aí sim, ir lá, pegar a oferta e colocar no gasofilácio. Segundo e último subtítulo aqui desta lição é evitando as desavenças. Paulo, quando vai escrever aos 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai alertar os irmãos para que não leve um outro irmão em juízo. Uma vez que somos nós que iremos julgar o mundo, Paulo coloca, não podem porventura vocês julgar as pequenas causas entre vós? E ele ainda alerta, uma vez que já não deveria ter desavença entre os irmãos. Mas, infelizmente, a gente vê muitos irmãos em desavença um com o outro.
Todavia, a recomendação aqui dessa antítese, primeira antítese de Jesus, é que você estaria perdendo a sua oferta. Quando eu digo oferta aqui, eu digo tanto a oferta financeira em valores reais, como também a oferta do seu culto de louvor e gratidão ao Senhor, se você antes não reconciliar com o seu irmão. Conclusão da nossa lição: o mandamento "não matarás" trouxe a ideia de Jesus para que nós não vivamos em desavença com os nossos irmãos, uma vez que o matar ali não é só no literal. Existem pessoas sendo mortas, a sua reputação, o seu nome, por conta de alguém que, ao invés de reconciliar, leva avante uma desavença, saindo assim do verdadeiro evangelho. Voltemos, portanto, ao sentido não somente literal, mas espiritual da palavra "não matarás". Que Deus abençoe. Eu sou o evangelista Enéas Alcântara. Obrigado por estar aqui até esse momento conosco. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e que Deus abençoe você.